bem com você? Eu sou a professora Fabi e é um grande prazer estar com você mais uma vez aqui na nossa sala de leitura. Antes das nossas aulas, eu sempre faço a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelos cacheados um pouquinho abaixo dos ombros, olhos castanhos escuros. Hoje estou usando uma blusa na cor vermelha. Atrás de mim tem uma parede azul e estou rodeada dos meus livros e lápis de cor. Agora, vamos começar a nossa aula. A nossa história de hoje é uma grande aventura. Vamos conhecê-la? A nossa história de hoje chama-se Mateus e o Brinquedo Desaparecido, Histórias do Nordeste, autora Sandra Imone. Mateus estava muito ansioso. Não parava de rodear o pai, que era caminhoneiro. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem que tinha feito para entregar uma carga no Nordeste do Brasil. O menino queria fazer 1000 perguntas, mas precisava esperar que Dona Cida, sua mãe, soubesse por que o marido havia demorado tanto. É que eu tive que ajudar um colega, respondeu o pai de Mateus, que se chamava Fernando. Numa curva, um caminhão passou por mim soltando uma fumaça preta que quase me deixou sem enxergar nada. Quando parei num posto para almoçar, continuou seu Fernando, vi que aquele caminhão estava estacionado lá e não pude deixar de falar com o motorista. E ele não ficou zangado? Preocupou-se a mãe de Mateus. Ficou sim, no início, mas falei de um jeito bem simpático e disse a ele que a fumaça preta do caminhão faz mal à nossa saúde e prejudica o meio ambiente. Expliquei que é preciso manter a injeção de combustível regulada e não andar com os filtros sujos. Você é o verdadeiro super-herói das estradas, brincou Dona Cida, toda orgulhosa do marido. Mateus ouvia a conversa muito atento e queria saber mais. Depois de jantar, seu Fernando começou a contar ao filho sobre tudo de interessante que tinha visto. Quem vê o Rio São Francisco, o velho Chico, não esquece mais. Antigamente, os barcos que navegavam nesse rio traziam carrancas, umas figuras de madeira com caras bem feias para assustar a assombração. Os barqueiros acreditavam em bicho-papão? Espantou-se Mateus. Isso são crendices, mas fique sabendo que o bicho-papão de Pernambuco se chama cabra cabriola. Que nome engraçado! Como é essa cabra? É uma lenda antiga. Diziam que era meio cabra, meio monstro e soltava fogo e fumaça pelos olhos, nariz e boca. Mateus, sempre esperto, brincou. Era fumaça preta? Ah, então é porque estava com a injeção de combustível desregulada. Seu Fernando e Dona Cida deram muita risada. Depois, o pai lembrou-se de algo e foi até o caminhão. Voltou com uma sacola cheia de frutinhos redondos e esverdeados. Isso é umbu, esclareceu ele. Durante a viagem, passei por muitos umbuzeiros. O povo nordestino adora essa fruta. Mateus e sua mãe acharam uma delícia. Comeram quase tudo e o menino guardou as sementes. No dia seguinte, seu Fernando falou que teria de partir novamente, logo depois do almoço. Tinha outra carga para entregar. Dona Cida ficou triste, mas sabia que ele sempre cumpria com orgulho os seus compromissos. Poxa, pai, você quase nunca fica comigo, só viaja, reclamou Mateus. Seu Fernando explicou. Filho, é o meu trabalho. Preciso fazer isso para que a gente tenha um pouco de conforto e para você poder estudar. Mas você sempre está no meu pensamento e no meu coração, mesmo quando estou longe. E você se lembra sempre de mim? De você e das suas histórias cheias de aventuras, disse Mateus. E o pai abraçou Mateus bem apertadinho. Seu Fernando aproveitou o resto da manhã para contar mais coisas sobre o Nordeste. Numa parada,
Conheci um professor que me falou sobre a Serra da Capivara, que fica no Piauí. Lá foi descoberto um montão de coisas dos homens das cavernas e ossos de bichos pré-históricos. Que bichos? Dinossauros? Adoro dinossauros! Entusiasmou-se Mateus. Não, eram preguiças e tatus gigantes, mas você ia adorar um lugar que existe na Paraíba, chamado Vale dos Dinossauros. Tem uma porção de pegadas de dinossauros ao longo de um rio. Que bacana! Exclamou o menino. Ah, um dia quero ir até lá. Naquele ponto, Dona Cida interrompeu a conversa, lembrando que o marido precisava arrumar suas coisas para a viagem. Depois de almoçar e de muitos abraços e beijos, seu Fernando partiu. À noite, antes de ir para a cama, Mateus teve uma ideia. Foi para o quintal e jogou as sementes de umbu num canteiro. No dia seguinte, Mateus acordou bem cedo. Sua mãe ainda dormia. Quando olhou pela janela da cozinha, tomou um susto. Um enorme umbuzeiro tinha crescido no local onde ele jogou as sementes. Era tão alto que alcançava as nuvens. Mateus correu a pegar o Valente, seu caminhãozinho de estimação, para lhe mostrar a novidade. Procurou pela casa toda, mas ele tinha sumido. Mateus teve vontade de chorar. Não podia perder seu amigo, mas logo tratou de descobrir o que tinha acontecido. Tudo estava muito estranho. O caminhão tinha sumido quase ao mesmo tempo em que o pé gigante de umbu tinha aparecido. O menino teve outra ideia. Se este umbuzeiro foi igual ao pé de feijão da história do João, tem um gigante lá em cima que gosta de roubar coisas. Deve ter sido ele, pois eu vou até lá buscar. Na mesma hora, Mateus começou a subir pelo umbuzeiro. Subiu um tempão, até que chegou a uma nuvem grandona. Para seu espanto, encontrou uma placa onde estava escrito Vale dos Dinossauros. Perto da placa, um filhote de dinossauro parecia esperar alguém. Por acaso você viu o caminhãozinho vermelho? Perguntou Mateus. Não vi, não, respondeu o lagartão. Meu nome é Mateus. Como você se chama? Quis saber o menino. Zeferino, mas pode me chamar de Zé. Você quer ir comigo procurar meu caminhão? Zeferino concordou e os dois saíram andando. Mal tinham começado a caminhar, um ser meio cavalo, meio gente passou galopando. Ele carregava um objeto vermelho muito mal embrulhado no jornal. Que bicho é aquele? Gritou o menino assustado. Meu caminhão está com ele, eu vi. Os dois decidiram ir atrás da criatura. Enquanto Zeferino falava, é a besta fera. Ele é da turma dos monstros que assustam as crianças. O bicho sumiu numa caverna. Mateus ficou com medo, mas a vontade de ter o seu caminhãozinho de volta foi mais forte. E entraram. Lá encontraram mais 3 monstros folclóricos, todos muito mal encarados. Zeferino sabia o nome deles. O Papa Figo carregava um saco. O Barba Ruiva era um velho baixinho. O último, Mateus reconheceu, era o Cabra Cabriola. Quando chegaram perto das criaturas, Mateus viu que o objeto vermelho era mesmo Valente. O menino quase não conseguiu falar de tão assustado. De repente, lembrou-se do que tinha acontecido com o pai na estrada, tomou coragem e falou: Eu não vim brigar com vocês, não. Acho até que vocês podiam ser legais. Só queria mesmo meu caminhãozinho de volta. Gosto muito dele, porque foi meu pai que me deu. Os monstros fizeram cara de espanto. Nunca ninguém tinha demonstrado respeito por eles. A cabra cabriola
logo mudou a cara enfesada e confessou: "A ideia foi minha. Fiquei muito zangada com a piada que você fez sobre a minha fumaça. Não gostei e chamei outros monstros para dar um sumiço no seu brinquedo." "Não foi por mal", desculpou-se Mateus. "Foi só uma brincadeira." "Você disse que nós podemos ser legais?" Estranhou Papafigo. "Não sabe que pomos medo nas crianças?" "Ei", respondeu Mateus, "mas meu pai me ensinou que às vezes as pessoas se comportam mal porque pensam que não gostamos delas. Ele sempre diz: todos merecem ser tratados com respeito." Ao ouvir aquilo, os 4 bichos papões arregalaram os olhos e, depois de pensar um pouco, disseram: "Você está certo. Estamos cansados dessa história de todo mundo só gritar e correr quando vê a gente. Prometemos não assustar mais ninguém e tentar ser amigos das crianças. Tome seu brinquedo, pode levar." Mateus pegou seu caminhão de volta e agradeceu. Os monstros ficaram encantados com o menino e começaram a brincar de agradecer, dando grandes risadas. Mateus e Zeferino fizeram de conta que o valente era bem grande, subiram no caminhão e partiram para casa. Ao chegarem, viram que o umbuzeiro gigante tinha desaparecido. "Umbuzeiro mágico é assim mesmo, não dura nada", explicou Zeferino ao mesmo tempo em que decidia morar embaixo da cama de Mateus. Quando seu Fernando voltou dias depois, Mateus correu para os braços dele contando: "Pai, você é o maior. Pensando em você, eu consegui me livrar daqueles monstros e recuperar o meu caminhãozinho. Agora sei que você está sempre comigo." Seu Fernando deu um grande sorriso enquanto falava para Dona Cida: "Que imaginação tem esse menino." Eu não disse que a nossa história de hoje seria uma grande aventura? Nela nós conhecemos algumas lendas da região Nordeste. Ah, e também conhecemos um dinossauro chamado Zeferino que usa um chapéu nordestino. Falando nisso, você quer aprender a fazer o chapéu do Zeferino? Vem que eu vou te ensinar. Nós vamos precisar de cartolina ou jornal, uma fita de papel, grampeador, lápis, tesoura e cola. Dobre a folha formando um triângulo. Depois, marque uma meia-lua de mais ou menos 25 centímetros na folha. Agora, recorte. Recorte também um pequeno triângulo na parte de cima do chapéu. Depois, com o grampeador, prenda o topo. Faça um círculo com a tira de papel, depois encaixe no centro da meia-lua no chapéu e grampeie a parte da frente e de trás, para ficar bem firme na cabeça. Agora, decore do seu jeito. Eu colei florzinhas e fitinhas na ponta do chapéu. Olha como ficou! Na nossa aula de hoje, nós conhecemos a história Mateus e o brinquedo desaparecido e ainda aprendemos a fazer um chapéu do Lampião. A nossa aula de hoje foi bastante divertida, concordam comigo? Mas antes de terminar, eu tenho um desafio para você. Que tal reunir a sua família ou amigos e juntos construírem o chapéu do Lampião? Eu tenho certeza que vai ficar um mais bonito do que o outro. Vamos tentar? Eu espero que você tenha gostado bastante da nossa aula de hoje. Mas antes de encerrar, eu quero te deixar aquele recadinho de sempre. Acesse a sala de leitura do seu aplicativo Rio Educa em Casa. Nele, você encontra a história Mateus e o brinquedo desaparecido e muitas outras.
Um grande beijo e até a nossa próxima aula.